Fala galera, beleza? Aqui é o Coque. Já estamos de volta com a série The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa do The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior, eu falei sobre o arqueiro Boris. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora. Depois de sairmos da casa em que Boris estava, nós encontramos mais soldados da WLF, que foram mandados para procurar alguém que estava causando problemas. Esse alguém é possivelmente o Tom. Nós passamos deles e estávamos indo na direção de uma explosão que foi causada por essa pessoa. Acaba que somos vistos, temos uma fuga e descobrimos que não era o Tom que estava causando problemas para a WLF. Que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jessie, Cadê a Dina? tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Nós matamos todos os soldados, pegamos o carro até que chegam mais soldados infectados. Nós fugimos e temos essa cutscene. Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Dina! Ei. Ai, meu Deus. Jessie. E aí, Dina? Ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininho. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve tava pesada quando passei pro Oregon. Passei 18 horas por dia andando nas últimas 2 semanas pra te alcançar. Jura? Você só tá Ela fingiu que estava dormindo. Não posso só dar um presente pra ela e pronto.
Eu sei, ela quer filme de tudo. Hein? Tá me ouvindo? Tô bem. Tá bom. Nessa parte do jogo, através do diário da Ellie, nós descobrimos que foi nessa época que ela começou a namorar uma garota chamada Cat. Elas estavam terminando uma sessão de filmes até que a Ellie percebeu que a Cat estava em cima de seu braço. Cat, de surpresa, sobe na Ellie e dá um beijo nela. Nesse momento, ela empurrou a Cat e começou a gritar, com medo de ter infectado ela. Mais tarde, Ellie chamou a Cat para sair e deu uma desculpa que era o seu primeiro beijo. A Cat levou numa boa, as duas ficaram andando juntas o dia todo, e mais tarde foram para a casa da Ellie. Elas viram um filme e a Cat dormiu. Mas a Ellie ficou a noite inteira olhando para ela, buscando sinais de infecção e com medo de ter infectado ela. Chegou o dia seguinte e a Cat estava normal. Naquele momento, ela se sentiu aliviada e ao mesmo tempo muito feliz por a Cat gostar dela. Mais tarde, todos ficaram sabendo do relacionamento das duas, menos o Joe. E a Ellie está insegura, com medo da reação do Joe e pensando se vai contar para ele. Mais tarde, a Cat fez um esboço da tatuagem que ela fez em cima da marca da mordida e da queimadura química da Ellie. Nós continuamos e descobrimos que ela está com algum tipo de problema que não tem basicamente nenhum detalhe revelado. Tommy trouxe ele aqui para ensiná-la a usar um rifle de precisão. O alvo deles era alguns retardatários da última horda que passou por aqui no inverno, que acabou tem poucos dias. Nós matamos todos os infectados e vamos encontrar Joel, que foi fazer uma patrulha sozinho enquanto Tommy levava ele para ensiná-la a usar o rifle. Antes de chegarmos lá, nós também descobrimos que ele não fala tanto com Joel e que a relação entre eles está estranha. Talvez é porque a Ellie está desconfiando de algo, mas provavelmente é porque a Ellie não quer contar para o Joel da Cat, tendo em vista que o Tommy sabe o porquê deles estarem assim e sabe que a Ellie namora a Cat. Depois disso, nós chegamos ao posto de Joel e Tommy, que por curiosidade é aquele mesmo lugar que passamos com Joel, Abby e Tommy, antes deles pegarem os cavalos e uma ordem os perseguirem. Nós entramos no posto e temos essa cutscene. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas a gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então vambora. Nessa parte nós descobrimos que a Ellie já começou a patrulhar, mas ela estava fazendo patrulhas em grupo, que era onde tinha pessoas mais jovens e inexperientes. Apesar disso, ela está se destacando entre as outras pessoas e Jess a indicou para as patrulhas em dupla. Aqui nós também descobrimos que Joey, na tentativa de se aproximar novamente da Ellie, estava lendo gibis que ela gosta, mesmo não achando tão legal. Depois disso, nós andamos um pouco a cavalo até que avistamos a loja de música, no outro lado da rua. Mas descobrimos que não dava para prosseguir com os cavalos. Ele acha um possível caminho para atravessar até o outro lado e ir para a loja, mas descobre que não dá para passar. Joe fala para eles irem para um hotel ao lado, mas ele disse que nunca foi lá, então era para ter cuidado. Eles entram lá e descobrem que o lugar está repleto de esporos. Nós encontramos alguns infectados, nos eliminamos todos, sem problemas. Até que nós somos surpreendidos por um baiacu. Os baiacus são o quarto, mais raro e mais perigoso estágio da infecção de The Last of Us. Essa é uma das fases mais demoradas para se desenvolver completamente. Com o passar dos anos, sua pele vai engrossando cada vez mais e o seu rosto se torna mais reconhecível do que os dos instaladores. Baiacus são infectados incrivelmente fortes, que são cobertos por um fungo espesso que efetivamente
age como uma armadura. Por causa dessa cobertura protetora, eles podem suportar vários golpes de arma, como a espingarda e o rifle de caça, ou até mesmo machados e facões, o que os torna extremamente difíceis de eliminar. Baiacus são extremamente agressivos, mas bastante lentos, tornando-os mais previsíveis do que os outros infectados. Como instalador, os Baiacus entre aspas V, usando ecolocalização para achar e prender um sobrevivente. Como o fungo deformou completamente seu rosto e o cegou, sua ecolocalização é muito menos refinada do que a dos instaladores. O Baiacu emite ondas ultrassônicas, isso é, com frequência muito baixa, na faixa de 20 a 215 kHz, pelas narinas e principalmente pela boca. Essas ondas atingem obstáculos no meio ambiente e voltam na forma de ecos com frequência menor. Esses ecos são percebidos pelo Baiacu, e com base no tempo em que os ecos demoram a voltar, nas direções de onde vieram e nas direções de onde nenhum eco veio, os Baiacus percebem se há obstáculos no caminho, as distâncias, as formas e as velocidades relativas entre eles. Desse modo, esse sentido chama-se ecolocalização, ou seja, orientação por ecos. Uma habilidade que animais como golfinhos, morcegos, baleias e alguns pássaros possuem. Baseado nessa capacidade natural, os seres humanos desenvolveram a ecolocalização artificial, como o advento do radar, sonar e aparelhos de ultrassonografia. Se um baiacu agarrar um sobrevivente, ele irá cortar violentamente sua mandíbula através de uma força bruta, agarrar sua cabeça e quebrá-la, prendê-lo no chão e esmugar seu corpo, sem piedade, ou então agarrar o pescoço do sobrevivente e dobrá-lo para quebrar a coluna, matando-os instantaneamente. Não há como o jogador se defender se for agarrado. O resultado é uma morte instantânea. Os Baiacus atiram sacos de microtoxinas que explodem com impacto, borrifando o alvo com toxina. A microtoxina irá prejudicar o sobrevivente ao longo do tempo e corroer a sua pele. Portanto, é recomendável evitar essas nuvens mortais. Os Baiacus, como todos os infectados, são vulneráveis ao fogo, tornando as armas de fogo ideais para quando vários deles estão presentes. Quando em chamas, um Baiacu vai se debater descontrolavelmente, tentando apagar as chamas. Após serem imolados, eles serão carbonizados, se tornando completamente pretos e fumegantes. Sua armadura também ficará carbonizada e quebradiça, tornando-os vulneráveis a armas de baixa potência. Apesar dessa fraqueza, armas baseadas em fogo, como lança-chamas e molotovs, ainda requerem múltiplos usos antes de matar um Baiacu. Sua outra fraqueza são rodadas perfurantes de uma arma melhorada, como o rifle de caça. Levará menos tiros para matar se a arma tiver as atualizações de poder de perfuração e armadura. Apesar de sua forte armadura de fungo, eles não são imunes a armas brancas, desde que há força suficiente seja exercida sobre eles. Joel foi uma das poucas pessoas a demonstrar isso, pois ele foi capaz de espancar um Baiacu até a morte, enquanto amputava seu braço com 2 golpes de facão. Nós matamos esse Baiacu, prosseguimos e temos essa cutscene. Viu o que é? Vi. Tá. Valeu. É. Ei, Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney.
Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy e aí a gente leva os corpos para Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora para esse assunto. Atravessamos o país inteiro para você me levar para os vagalumes. Eu tinha tantas perguntas para eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado Ellie. mais tempo, eles podiam ter descoberto Ellie. alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos para a família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Bora. O Jesse tá apagado. Aí. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Uhum. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, Abby? Não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. Que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá.
Mas bom, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Próximo episódio a gente continua aí. Falou, é nóis.